Bom dia. Neste vídeo nós vamos mostrar como fazer para programar a CPU 0. Esse aqui é o circuito da CPU 0. Nós identificamos aqui com facilidade, aqui é a nossa calculadora, que foi objeto de exercício da semana anterior, e na parte de baixo do circuito a unidade de controle, que é alimentada por um clock. Ela tem um botão de reset, que coloca uma situação inicial adequada, e ela emite todos os sinais de controle aqui da calculadora. Esses sinais controlam o barramento, todos os registradores e a memória. Uma saída da unidade de controle também é essa aqui, ligada ao barramento, e é por aqui que a unidade de controle fornece o operando, já ligado ao barramento da calculadora, o operando que é utilizado como endereço de memória, como valor ser carregado no acumulador e coisas parecidas. Bom, vamos ver aqui a unidade de controle. O ponto central da unidade de controle, o elemento central, é a memória, onde fica o programa. Essa aqui é uma memória de 24 bits, cujo endereço é a corrente é a saída desse circuito aqui, que é o contador de programa, o PC, de Program Counter, e que contém as microinstruções. A função do contador de programa é de produzir sequencialmente endereços. Ele produz primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Quando o PC vale 0, a microinstrução exposta, a microinstrução endereçada pelo PC, ela é capturada aqui no registrador de microinstrução. Então, nós vamos ter aqui nesse registrador, primeiro, esta microinstrução aqui, que é o conteúdo da posição 0. Depois, essa, que é o conteúdo da posição 1. Depois, essa, que é o conteúdo da posição 2. Isso fica aqui. Daqui, nós temos bits que vão aqui para o registrador de sinais e para o registrador de operandos. Vamos entender como é que isso se passa. Eles vão ou para um ou para outro. A lógica que tem aqui nesses circuitos, que utiliza o bit 23, né, ela faz com que esses valores vão ou para os sinais, quando a microinstrução for de sinais, ou para o operando, quando a microinstrução for de operando. Essa tabela aqui nos ajuda a compreender como é feita a programação. Bom, programar aqui significa fornecer um mapa bit a bit dessa memória de programa da unidade de controle. Então, os bits aos quais nós estamos nos referindo são esses aqui, tá bom? Vão do bit 0 ao bit 23. Aqui está faltando um pedaço que a gente não usou os bits aqui nesse intervalo. Bom, aqui estão os endereços onde esses bits, essas palavras, essas microinstruções, serão colocadas na memória de programa. A cada posição do bit aqui, a cada posição da microinstrução, quando a microinstrução for de sinais, corresponde um sinal da unidade da calculadora. Então, aqui nós temos a CC Clear, aqui nós temos o DR, toma o barramento, aqui nós temos o operando, a saída de operando da unidade de controle, tomando o barramento. A unidade de controle é inicializada com o PC igual a 0. Então, e também com todos os sinais iguais a 0. Quando essa microinstrução aqui é exposta, ou seja, quando o PC é igual a 0, essa aqui é uma microinstrução de sinais, portanto, nós teremos esse sinal aqui, a CC Clear, igual a 1. Como todos os sinais eram iguais a 0, o efeito disso aqui é fazer a CC Clear igual a 1, o que zera o acumulador. Assim que o PC assume o valor 1, ele passa de 0 para 1, nós temos aqui agora uma microinstrução de operando. O que significa isso? Uma coisa é que esse valor aqui será colocado na saída operando, esse valor codificado em bits aqui. Ou seja, esses bits aqui não são interpretados pela unidade de controle como sinais. Os sinais são todos zerados, inclusive o ACC Clear, que era o único que estava com o valor 1. Então, o efeito dessa microinstrução é esse aqui, é fazer ACC Clear igual a 1 e colocar
1 na saída operando da unidade de controle. Ou seja, o efeito é equivalente a fazer a saída operando igual a 1. Quando o PC passa para o valor 2, você passa a apontar para a microinstrução de endereço 2, né? Essa aqui é uma microinstrução de sinais, porque ela tem 0 aqui no operando. Teremos, então, ligado aqui somente esse bit aqui, que corresponde ao sinal oper toma bus. Ou seja, isso é equivalente a fazer oper bus igual a 1, ou seja, é equivalente a colocar no barramento o valor da saída operando da unidade de controle. Quando o PC vale 3, nós temos aqui outra instrução de sinais. Esse bit oper igual a bus aqui, ele era 1, continua igual a 1, ou seja, ele não foi alterado. O bit que foi alterado é esse daqui, é o clock do registrador de endereço da memória. Se ele valia 0 antes, passou a valer 1. Ou seja, é isso que está aqui. Esse aqui é o efeito. Nós fazemos uma CLK igual a 1. E o efeito disso é colocar no registrador de endereço da memória o valor que está no barramento, que é o operando feito pelo anterior aqui, que é a saída operando da unidade de controle. E por aí vai. É assim que a gente interpreta esses zeros e uns aqui do nosso programa. Aqui, nessa última coluna, a gente anota aqui o efeito da composição de todas, o efeito acumulado dessas microinstruções aqui, de todas essas 6 microinstruções que estão aqui. Muito bem, depois disso a gente tem que pegar esses bits e gerar um arquivo com esse formato aqui, onde cada linha corresponde, ele inicia-se por essa coisa misteriosa aqui, do V2.0 RAW, isso é uma exigência do Logic, e depois ele tem em cada linha a codificação em hexadecimal do que deve ser carregado na memória. Ou seja, esse arquivo aqui, quando carregado em uma memória, produz este conteúdo. Nós vamos precisar dos seguintes arquivos para programar. Do CPU0.xls, se você utilizar o Excel 2003, ou CPU0.xslsx, se você utilizar o Excel 2007. Vamos precisar também do arquivo com circuito, que é o CPU0.c. Esses arquivos estão disponíveis no nosso site, no material da semana 4, e nós vamos, ao fazer o download, nós vamos criar uma pasta para trabalharmos com esses arquivos. Estamos aqui no nosso site, e vamos então à semana 4, e vamos ao material da semana 4. Aqui já está o arquivo com o circuito da CPU 0. Vou clicar com o botão direito e vou usar salvar link como. Vou colocar aqui no desktop um novo diretório, no folder aqui, nova pasta, que eu vou chamar de AV4. Neste AV4 eu faço o download. Também um outro arquivo que eu vou usar no caso aqui esse CPU0.xls. Se você preferir o formato do Office 2007, é essa planilha aqui que você deve usar. Eu vou usar essa daqui mesmo. Vou salvar link como, ele já adivinhou o diretório correto. E, muito bem, já fizemos o download, já criamos o diretório. Qual o problema que nós vamos resolver? Nós vamos somar o conteúdo da posição 1 da memória ao conteúdo da posição 2 da memória e colocar o resultado na posição 3. Se a posição 1 contiver 5 e a posição 2 4, esse programa, ao ser executado, deve colocar 9 na posição 3. Nós vamos fazer isso com essas 3 etapas. Na primeira, nós vamos carregar o conteúdo da posição 1 da memória no acumulador. Na segunda, somar ao acumulador o conteúdo da posição 2 da memória. E na terceira, armazenar o conteúdo do acumulador na posição 3 da memória. O primeiro passo é abrir a pasta onde nós colocamos nossos arquivos e vamos abrir aqui o arquivo com a planilha de programação, que já vem com o programa que nós queremos. Bom, essa planilha ela tem essa parte aqui, ó, que são os bits de 0 a 23, com esses 1 aqui, onde tem branco aqui nessa região significa 0, os zeros para não poluir visualmente. Essa parte
onde você programa efetivamente, onde você constrói o seu programa. Essa outra parte aqui é para consumo humano, o efeito, nós estamos registrando aqui o efeito da microinstrução que está aqui. Essa outra parte aqui, você só precisa dela se você tiver curiosidade. Isso aqui é a forma que eu usei para o Excel para fazer a conversão desses bits que estão aqui para hexadecimal. Aqui a gente tem uma coluna que é o valor em decimal de cada palavra da microinstrução, que não vai nos interessar, e a coluna que nos interessa, que é a que a gente vai utilizar para produzir o arquivo final, é essa última aqui. Nós vamos construir um programa, nós vamos começar fazendo o seguinte, nós vamos apagar o que tem aqui. Para isso, nós selecionamos a região e apertamos Del. É importante lembrar que aqui, na região dos bits, você só usa as teclas Del e a tecla 1. Você não deve mover nada de um lugar para outro. Nós vamos pegar essas etapas aqui e desfazer a mesclagem das células. Bom, então, agora lembra, qual é a primeira etapa nossa? Nós temos que carregar o conteúdo da posição 1 no acumulador. Bom, é possível que esse acumulador já tenha algum valor nele. Então, é importante que a gente comece zerando esse acumulador. Ou seja, então, nós vamos criar uma microinstrução de sinal com 1 aqui nessa posição. Ou seja, o que a gente fez aqui? Nós fizemos lá CC ser igual a 0. Isso feito, nós temos agora que carregar no acumulador o conteúdo da posição 1. Ou seja, nós precisamos de um operando 1, que é o endereço dessa posição que nós desejamos carregar. Então, eu coloco 1 aqui nessa coluna de operando. Aqui agora, então, eu tenho que codificar 1. Vou colocar um 1 aqui também. E o efeito disso aqui é, então, colocar 1 na saída operando da unidade de controle. Eu tenho que transferir agora, eu tenho que colocar esse 1 no barramento, colocar o operando no barramento, e o efeito de colocar o 1 no barramento é fazer o barramento conter o operando. Nós colocamos o operando no barramento. E agora, mantendo o operando no barramento, nós temos que copiar para o registrador de endereço da memória o valor que está no barramento. Então, nós colocamos um 1 aqui para fazer isso. O efeito disso aqui, então, é fazer mar igual a bus. Bom, já temos o endereço correto. O que nós temos que fazer agora é pegar o conteúdo da posição 1 e colocar no barramento. O endereço já está correto, então nós vamos agora colocar um 1 aqui, o que faz com que na saída da memória a gente tenha, que na saída da memória que está ligada ao barramento, nós vamos ter o valor do conteúdo da posição 1 de memória. E é esse aqui o efeito desse 1 aqui. Bom, mantendo o valor da memória no barramento, nós vamos agora, então, carregá-lo no acumulador. O efeito é fazer ACC igual a ACC mais bus. Como o valor anterior do ACC era 0, nós temos aqui o nosso efeito desejado. Nós já temos aqui, então, a nossa etapa. Vamos comentar aqui a primeira etapa, que é... Agora nós temos que somar ao acumulador o conteúdo da posição 2 da memória. Então, nós vamos precisar de colocar 2 no registrador de endereço da memória. Então, por isso, nós precisamos de um operando com o valor 2. Operando, estou colocando 1 aqui no 2023. Agora, eu vou codificar 2 aqui. Vou colocar 1 aqui. Nós temos um 0 implícito, então o que está codificado aqui é o valor 2.
E o efeito disso foi fazer qualquer igual a 2. Depois disso, nós temos que colocar a saída de operando da unidade de controle no barramento. Fazemos isso. Mantendo o operando no barramento, nós temos que copiar o barramento no registrador do endereço da memória. A gente coloca um aqui. 2 igual a 10. E aqui nós fizemos igual a bus. Com o endereço correto, nós temos agora que somar. Temos que colocar o conteúdo da memória no barramento. Para isso, a gente coloca um aqui. Com o conteúdo da memória no barramento, nós temos que fazer com que o acumulador registre a soma do barramento com seu valor anterior, que é colocar um aqui nesse bit, SSCLK. Então, aqui nós fizemos bus igual a RAM, e aqui ACC igual a ACC mais bus. Ou seja, já completamos a segunda etapa. Bom, resta agora colocar na posição 3 o conteúdo atual do acumulador. Então, nós precisamos de um operando. Colocamos um aqui que é um operando. Precisamos do valor 3 para esse operando. Aqui, ou seja, isso aqui é 3 codificado em binário. O que nós fizemos aqui? É igual a 3. Depois nós colocamos esse operando no barramento. Colocamos um 1 aqui. O efeito aqui é fazer bus igual a 10. Mantendo o operando no barramento, vamos colocar o valor do barramento no registrador de endereço da memória. A gente coloca um 1 aqui. O efeito disso é fazer igual a bus. Já temos o endereço correto na memória. Nós temos agora que colocar, nós queremos transferir do acumulador para a memória, né? Então nós temos que colocar o acumulador de posse do barramento. Colocamos um 1 aqui. O efeito disso aqui é fazer bus igual a ACC. E agora nós temos que copiar isso na memória. Então, para isso, nós precisamos colocar um aqui no final, que é o run clock. Colocamos um aqui. O que nós fizemos aqui? Igual a bus. E já temos, então, completa aqui a nossa operação. Vamos comentar isso daqui. Bom, muito bem. Nosso programa está completo. Vamos salvá-lo, vamos aproveitar para salvá-lo com um nome diferente. Vou chamar de CPU0 AD4. Muito bem, então o que nós temos a fazer agora é produzir um arquivo que possa ser carregado na memória do Log5. E para isso nós teremos que usar esses valores que estão aqui, que são a codificação em hexadecimal desses bits que nós especificamos aqui. Então, selecionei essa área aqui e estou apertando Ctrl C para copiar. Vou copiar aonde? Um arquivo do bloco de notas. Abrindo aqui o bloco de notas. Aqui eu dou um Ctrl V para colar o que eu tinha copiado. E na primeira linha aqui vou escrever as palavras mágicas aqui do Log5. Vou gravar isso daqui no diretório AV4 também, né, com o nome CPU0 AV4.txt. Vamos agora testar o nosso programa.
Vamos abrir o Logic. Como eu disse aberto, nós vamos abrir o arquivo com a CPU1, CPU0.c. Abrir. O que nós vamos fazer aqui é dar primeiro um reset. Agora, apertando com o botão direito aqui, nós vamos à unidade de controle e aqui nós vamos apertar esse Load Image para carregar o nosso programa, que é esse arquivo aqui. Lembra? CPU0v4.txt. Pronto, já está carregado aqui na memória. Já podemos testar o nosso programa. Vamos voltar à CPU e vamos aqui com a mãozinha, clicar com o botão direito e editar o conteúdo da memória para colocar alguma coisa nas posições 1 e 2. Vou colocar aqui, então, aqui no nosso exemplo, 5 nessa posição, 4 nessa posição. Pronto, já temos os valores iniciais. Aqui temos 5 na posição 1 e 4 na outra posição. Podemos agora rodar a nossa simulação. Vamos rodar com a frequência de 4 Hz e vamos ver se as coisas vão se passar da forma como a gente previa. Ok? Disparar a simulação. Já colocamos o endereço da memória, já colocamos 5 aqui no acumulador. Atualizamos o endereço de memória para a posição 2. Já somamos ao acumulador. Nós vamos colocar 3 aqui no endereço de memória. E já temos aqui o resultado final. Nosso programa funcionou. Muito bem, gente. É isso. Boa sorte.